com problemas de contaminações, e a gente mude essa história. Então, o fator humano, nessa hora, que é importantíssimo, é um tema de engenharia de fatores, já existe isso, engenharia de fatores humanos, trabalha tentando levantar novos objetivos para que nós possamos nos erguer dessa situação. E todos nós estamos envolvidos. A economia vai ser afetada, então é impossível. A imagem do país mundo afora, as ações, né, das empresas da Vale, como a gente viu, que a Beth falou mais cedo. A análise de risco, um dos parâmetros que está lá é a imagem. Mesmo que não tenha perda material, que num helicóptero que cai no meio de uma praça pública, ninguém morre, imagina esse acidente, é uma perda de imagem para a companhia que é dona do helicóptero. Então, a imagem é muito importante, o moral das pessoas, o orgulho das pessoas em relação ao trabalho que faz. Então, é uma perda muito grande para o país. Eu tenho colegas no exterior, a gente tem contato, é constrangedor, mas no Brasil, de novo. Então, o governo precisa pensar nisso como sendo algo de Estado. É uma questão de Estado. A nossa segurança, enquanto país, enquanto nação, passa por fazer uma engenharia com segurança e pensando, principalmente, em analisar o risco antes do acidente, não depois. Olha só, gente, ainda há pouco o nosso repórter, Victor Ferreira, que está desde cedo aqui com a gente também, ele conversou com o porta-voz do Corpo de Bombeiros sobre o trabalho de resgate. Sobreviventes. A gente sempre trabalha com possibilidade de sobreviventes. Nós não estamos atrás de corpos, nós estamos atrás de pessoas que possam estar ilhadas, sobreviventes ou até mesmo soterradas. A partir dessa entrevista, né, porta-voz do Corpo de Bombeiros, a gente percebe também, né, professor, que pode haver um escalonamento, porque ele fala da barragem de água lá próxima, que está sendo monitorada, que pode ter algum problema, alguma fissura, pode se romper, ainda tem risco. Questão da chuva, então, ainda, por incrível que pareça, pode piorar. Pode piorar. Essa é uma realidade de uma grande emergência como essa. A gente sempre tem aquele temor, o pior dos mundos é o escalonamento. Então, um problema causa outro, o efeito dominó, e você vai agravando aquela situação. Isso pode acontecer até mesmo num período mais prolongado, daqui a uma semana pode ter uma consequência nova. Essa barragem ao lado, ela tem que ser muito bem monitorada, por especialistas o tempo todo, com equipamento, com eletrônica capaz de instrumentação capaz de alertar a tempo. A comunicação, tem que criar uma comunicação de emergência, porque tem pessoas trabalhando lá, para poder não aumentar o número de vítimas com os próprios resgatistas, que isso também é um problema. Então, o escalonamento de um evento acidental é sempre uma ameaça muito incômoda e às vezes até um pouco cruel, porque você está ali, na hora que você está recuperando, aí você tem um evento mais grave, né? Lidando com o problema e ainda vem outro. Isso. E fora questões de contaminação que são mais sorrateiras, menos percebidas, e você vai ver a água começa a chegar, começa a danificar as usinas de geração elétrica e não pode operar, e começa a faltar energia. Então, esse escalonamento, que falta água para beber, água para operações de outras indústrias. Então, tudo isso é um processo de escalonamento que tem que ser muito bem monitorado, uma logística muito grande, que, assim, para o leigo ao olhar, assim, acha que é menor, é muito difícil de mencionar à luz da engenharia. Vamos dar licença, vamos ao vivo até Brasília. O ministro Augusto Heleno está falando, vamos ouvir. A Prefeitura de Brumadinho e o governo de Minas Gerais são capazes de atender essas necessidades no momento. Nossos repórteres vão se intercalando, também nos ajudando. A Júlia voltou aqui no telão com a gente. Júlia, eu vou passar para a Beth, que ela tem uma pergunta do professor, e a gente já volta a conversar com você, querida. Não, é só até a respeito de uma explicação que a Júlia deu, que a gente estava com o engenheiro civil aqui, o professor Alberto Saião, da PUC aqui do Rio de Janeiro. Ele explicava justamente, Júlia, isso que você explicou a respeito das barragens de rejeito aqui no Brasil, que elas vão sendo construídas acumulativamente, né, em cima do próprio rejeito, que já tem uma estabilidade ali no solo, né? E a maneira seca, como a Júlia bem explicou, que seria mais segura, mas também mais cara, né? Aí cai no problema que é tradicional. O engenheiro trabalha com isso, com a escassez. Então, viabilizar economicamente esse tipo de construção tecnologicamente mais evoluída em termos de segurança é o desafio que a companhia vai ter que ter. Se for adotado um requisito mais elevado de tecnologia. Eu acho positiva essa intenção de elevar o sarrafo, né? A exigência. Pena que está acontecendo depois do acidente e talvez alguns projetos não sejam viáveis, mas também não interessa
para ninguém ter projetos que venham causar acidente. Então, acho que é um momento de mudança, mas tem essa questão financeira e que precisa ser colocada a repercussão econômica de uma medida como essa, embora eu que trabalho com segurança, eu defendo que ela deva sim ser estudada e implementada. Ô Júlia, eu queria ver com você, você obviamente ouviu com a gente ali aquelas primeiras reações do governo federal, a gente viu a ação que acaba de chegar, já chega a 8 o número de corpos identificados nessa tragédia. A gente já tinha uma identificação por digital, né, professor? Porque chega lá um corpo já deteriorado, horas no meio daquela lama, e que também sofreu mutilações, porque teve uma força ali contra esse corpo, então é importante esse trabalho para poder já identificar. Continua com a gente, Júlia, que a gente vai continuar com o professor aqui também. A gente não vai largar você tão cedo hoje, viu? Eu queria até comentar com o professor uma questão que a Júlia até abordou, da força militar extra, que vai ajudar ali no solo, na contenção, e também do pedido até de ajuda externa para outros países. Sim, pedir ajuda é algo bem, denota uma boa intenção, humildade, porque uma emergência como essa, de grande porte, a gente tem que recorrer a toda a ajuda disponível, com organização, para que uma coisa não atrapalhe a outra. Existem organizações e empresas especializadas em resposta à emergência. Essas empresas mantêm aeronaves, navios, equipamentos especiais, prontos em pontos estratégicos do planeta para poder fazer resposta à emergência. Esses contratos são caros. Algumas empresas petroleiras mantêm contratos desse tipo, e o Brasil ele não tem assim uma estrutura nisso. Então é interessante pedir ajuda a Israel. Acredito, a gente não tem informações detalhadas do que veio realmente nessa aeronave, mas eles têm muita experiência em logística de resposta à emergência. É um país tecnologicamente inegável, né, a sua capacitação. Então, a expectativa é que eles tenham trazido especialistas em logística para organizar e para fazer metodologias e equipamentos também para tornar mais eficiente esse momento de resgate. Por outro lado, esse cenário de terra arrasada que a gente tem, ele é muito adequado para a ação de militares. Então, essa ajuda de militares, os militares, eles têm a engenharia militar, ela é muito desenvolvida nessa situação de terra arrasada. Então, a gente tem muito conhecimento também no meio militar, né? A gente tem lá o IME, a gente tem instituições e mais tropas preparadas para uma resposta de terra arrasada. Então, para organizar uma organização geral, essa ajuda ela é positiva, é bem-vinda. E o mais importante, esse espírito de colaboração, acionando até fora do Brasil, porque infelizmente tem situações em que o governo quer ostentar que ele é capaz de autossuficiente. Então, não ter esse vício é um ponto positivo. Vamos pegar um gancho do que você está falando, professor, eu quero repercutir com a Júlia, porque a gente vai dar um esclarecimento aqui que vem do Palácio do Planalto. O ministro general Heleno disse que um avião israelense com equipamento já estava por aqui. A informação que chega de Brasília é que esse avião só chega ao aeroporto de Confins amanhã. Pergunta para a Júlia, o senhor quer complementar? Só complementando, o que se espera, né, a gente ainda não sabe o que vem nesse avião, existem centros de treinamento, como tem lá na Universidade do Texas, a cidade do desastre, mas você tem uma ilha, né, uma região com todo tipo de desastre urbano, onde as pessoas são treinadas. O que a gente está esperando é que chegue nessa aeronave israelense esse tipo de ajuda, que conhece profundamente a logística da emergência para ajudar na organização e equipamentos também, mas principalmente essa questão do conhecimento que vem desses treinamentos bastante de alto nível. O Júlio, o ministro Augusto Heleno trouxe essa informação, né? Questão fundamental nesse momento. Como aconteceu justamente no desastre de Mariana, né? Que foi longamente até chegar no oceano, atingindo ali Espírito Santo, enfim, e o questionamento justíssimo, né? Em 3 anos, pouco mais de 3 anos, a história se repete e os agentes são os mesmos. Sim.